Olá, minhas queridas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriele Nassi, esse aqui é o meu canal. E aqui a gente fala sobre liberdade emocional e financeira para as mulheres, né? A gente fala algumas verdades femininas que precisam ser faladas e repetidas muitas vezes para que a gente consiga quebrar aquele padrão que formou tantas mulheres dependentes emocionais, que formou tantas mulheres dependentes financeiras, seja do pai, da mãe, do marido, do irmão, que seja, para a gente poder quebrar esse padrão e descobrir a nossa verdadeira liberdade, né? Que é liberdade de pensamento, liberdade de escolha, enfim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já fica por aqui, me acompanha até o final do vídeo, que vai ser bem interessante. Vou te passar algumas dicas sobre focar em você mesmo e por que isso pode te levar cada vez mais longe. Se inscreve no canal, né, para não perder os próximos conteúdos e compartilha o vídeo com uma amiga. Eu vou aqui tomar um golinho do meu café, porque tá frio já quase, né? E eu quero começar falando que eu cheguei agora há pouco da academia e tem um mosquito me atormentando aqui. Cheguei agora há pouquinho, nem me troquei ainda, porque eu queria falar sobre o que tava aqui na minha cabeça antes que eu perca o foco, porque ironicamente, eu sou uma pessoa muito desfocada. Inclusive, agora há pouco mesmo, eu já tinha determinado que eu ia olhar para esse ponto da câmera e agora eu gravei toda essa introdução olhando para cá. Então agora, vou ver se eu consigo me concentrar, né, falando com vocês para minha câmera, que é o jeito correto, enfim. Eu já tomei Ritalina, já fiz várias atividades mentais e para ver se eu consigo focar um pouco mais no que eu preciso fazer. E o que tem me ajudado muito é fazer listas, né? As listas me trazem uma tranquilidade muito grande, porque eu consigo tirar um pouco daquele monte, daquela nuvem de coisas que tem na minha cabeça que eu tenho que fazer ao longo do dia e que normalmente inclui outras pessoas também, óbvio, né? Mas que me deixa um pouco perdida. Então, quando eu faço essas listas e vou eliminando, eu me sinto um pouco mais tranquila, né? E sinto que eu tô executando mesmo o que eu preciso fazer. Mas o foco principal que eu tô dizendo agora, o que acontece? Desde a nossa adolescência, a gente já aprende que a gente tem que estar fazendo muito pelos outros, né? Porque os outros precisam da nossa ajuda, da nossa presença, enfim. E a gente vai passando a adolescência, a juventude, às vezes a gente até escolhe uma profissão ali, mas principalmente quando a gente tá namorando, a gente acaba deixando a gente meio que de lado, sabe? Existe uma pressão, né, muito grande para que as mulheres se casem e tenham filhos antes dos 30, quando na verdade o legal seria a gente poder estar se desenvolvendo, se autoconhecendo nesse período, porque a gente sai ali do ensino médio, a gente tá começando a brincar de ser adulto, né? Então, não tá nem treinando, a gente só tá brincando mesmo, realmente. Hoje eu olho pra trás e vejo como isso é real. E aí a gente acaba priorizando as vontades e as necessidades das outras pessoas. E até mesmo a questão emocional, né? Então, por isso que muitas mulheres acabam se casando totalmente despreparadas, profissionalmente, emocionalmente, psicologicamente, sexualmente também. E o que eu quero dizer com isso? Que em algum momento da vida você vai ficar sozinha, seja por um luto, seja por um divórcio, seja por qualquer outro motivo. E nesse momento é que você vai olhar para trás e pensar: por que eu não me preparei antes? Por que eu não me desenvolvi melhor? Por que eu não descobri o meu potencial? Por que eu não ganhei dinheiro? Por que eu não fiz o que eu queria fazer? Né? E hoje, se a gente for parar pra pensar, muitas das coisas que a gente faz é pra gente não se sentir culpada. Então, se você tá em casa, eu mesmo, muitas vezes eu acabo deixando de lado um projeto que eu tava desenvolvendo pra ir lá fazer o almoço, pra pegar a roupa da secadora, pra fazer qualquer outra coisa, deixar a casa bem organizada, bonitinha, antes de fazer o que eu preciso fazer aqui. Né? Claro que tudo isso é essencial, mas muitas vezes a gente precisa ter uma lista de prioridades para que a gente não se abandone, porque é muito fácil se abandonar. Principalmente quando você tem filhos, quando você tem marido, quando você tem uma mãe para ajudar. Então, eu vi isso acontecer 2 vezes na minha vida, né?
praticamente. Porque a primeira vez foi quando meu pai faleceu e minha mãe se viu perdida no mundo porque ela não tinha uma profissão, ela não tinha uma reserva financeira, ela não tinha habilidades desenvolvidas. A gente sabe que a primeira coisa que vai te salvar no momento em que você estiver sozinha, sem apoio, sem chão, é você saber vender alguma coisa. Porque isso te traz um dinheiro imediato. E nós, mulheres, não recebemos essa educação desde pequena. A gente vai aprender isso quando tá lá, começando a entrar numa empresa, na parte comercial. E mesmo assim, muitas vezes, são poucas as mulheres que têm esse perfil mais de vendedora, de estar se envolvendo com outras pessoas, fazer muitos amigos, muitas relações. Até porque isso, em certo ponto, também é visto como uma coisa negativa, né? Uma mulher que tem muitos contatos, que fala muito bem, que dá sempre aquela impressão que ela tá querendo se mostrar, que tá querendo aparecer, que tá querendo atrair, né? Principalmente quando ela é bonita. E na hora de vender, a mulher tem que ter uma certa malícia, ela tem que estar meio que prevendo que o próximo passo do cliente. E mesmo que ela tenha uma comunicação muito boa, existe um outro problema, que é ser mal interpretada. Porque muitas mulheres que acabam se jogando, né, nesse mundo aí da comunicação, das vendas, da negociação, ela acaba sendo desvalorizada. Porque a maioria dos homens, que é vamos ser bem sinceros, né? Vendas e negociação é um universo muito masculino. Então, se a mulher não aprende a se masculinizar nesse sentido, ela não é respeitada. Sempre vai ter um olhar mais sensualizado para ela. Então, isso tira a credibilidade dela. Isso tira a autoridade da mulher. Então, é necessário que a mulher aprenda tanto vender quanto ser respeitada. Isso é um desafio para as mulheres. É por isso que é extremamente importante a gente focar em nós mesmas, em desenvolver essas habilidades. No vídeo anterior, eu falei sobre parar de ser boazinha para que você possa começar a ser respeitada. Então, isso já inclui no pacote das habilidades que você precisa desenvolver, focando em você mesma, para que você consiga estar preparada para as adversidades, estar preparada para um momento de dificuldade, porque senão você vai escorregar, você vai passar dificuldade, você vai sofrer uma escassez, você vai ter uma quebra interna, né, da sua autoestima, da sua autoconfiança. Então, esse é um mito que a gente precisa quebrar para que a gente não entre em dificuldade e deixe uma família inteira desamparada. No caso da minha mãe, ela tinha 3 filhas adolescentes quando meu pai faleceu. Ela foi fazer o quê? Faxina. Porque era o que veio na cabeça dela naquele momento, que ela tinha capacidade para fazer, que ela fez a vida toda dentro de casa. E a gente sobreviveu, não sei como, por Deus também, né? Então, foi uma fase muito difícil e que eu pensava assim, eu tinha meus 16 anos ali, eu pensava, eu não vou passar por isso. Eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter minha própria empresa, não vou ficar dependendo de salário só. Porque quando acontecer isso comigo, eu quero estar preparada. Eu não vou ficar perdida, eu não vou ficar aceitando qualquer coisa, qualquer trabalho e aceitar os outros cagarem na minha cabeça só porque eu não sei fazer outra coisa, só porque eu não sei ganhar dinheiro. E foi o que eu fui fazer, entrei na faculdade e tudo mais, só que no meio do caminho eu esqueci de me preparar, de focar no meu emocional. Como eu falei, muitas mulheres se casam totalmente despreparadas e acabam se tornando dependentes emocionais e financeiras do marido. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu acabei me envolvendo com uma pessoa totalmente abusiva, vitimista, chantagista emocional, só que com 19 anos eu não tinha preparo para identificar isso logo de cara. Eu me sentia culpada por não estar ajudando essa pessoa, que teve uma infância tão terrível. Eu me senti na missão, né, de salvar essa pessoa. E só depois de 14 anos que eu fui me dar conta do que eu estava vivendo. E ainda assim fiquei mais 2 anos para me preparar para sair da relação, porque eu sabia que se eu saísse no desespero, eu ia viver o inferno na terra, mais do que eu já tinha vivido nos últimos 14 anos, porque eu ia sair sem nada, sem nenhum apoio, com 2 filhos.
sem, sem mercado de trabalho, sem currículo, sem nada. E aí, nesses momentos, você se dá conta e você se pergunta, né, como que eu me permiti viver isso? Então, muito cuidado com isso, porque se você não focar em você antes de ter o seu primeiro relacionamento, se você não se desenvolver, não se autoconhecer, não encontrar pelo menos a pontinha do seu potencial na vida e souber aguentar, sabe, as dores, a culpa, a chantagem emocional de outras pessoas, você vai cair, você vai deslizar e aí vai demorar muito pra você se levantar. E aí, quando eu me separei, aí que eu fui me dar conta quantos anos tinha passado. Eu até tinha lido alguns livros, participei de alguns cursos, palestras, trabalhei como consultora de cosméticos, né, na época, e aprendi muitos princípios, né, de venda. Algumas coisas eu coloquei em prática, mas não era algo que eu conseguia desenvolver porque eu não conseguia focar em mim. Eu me sentia muito culpada de deixar o meu filho um pouco sozinho para eu poder me dedicar ao meu trabalho. Então, eu deixava minhas coisas em último plano. A questão da saúde também, eu nunca praticava uma academia, assim, por muito tempo, porque sempre tinha coisas mais importantes em casa para fazer. E quais eram as coisas mais importantes? Lavar, cozinhar, limpar a casa, trabalhos que estão lá todos os dias e sem retorno financeiro nenhum. Só que a gente fica tão envolvida naquela rotina, né, naquele automático, que a gente não se dá conta. Por isso que eu falo, antes de você dormir, na noite anterior, usa aquela técnica de um livro que eu aprendi, eu não me lembro onde agora, depois eu vou colocar aqui na descrição, onde você tem que definir as 6 coisas mais importantes para você fazer durante o seu dia. E aí você vai começando pela mais importante, e você riscando essa, você passa para a próxima coisa mais importante. E assim você passa o teu dia, você faz o que você deveria ter feito, foca naquilo e alcança o seu objetivo. Então é essencial que hoje, em todos os momentos do seu dia, você pare e pense na hora que você, por exemplo, deu o seu intervalo, você foi no banheiro. O que será que eu já fiz por mim hoje, realmente? Tá, ok, eu tô trabalhando, esse trabalho é por mim, eu vou ter o meu salário, mas além disso, porque uma hora eu posso perder esse emprego. Qual é outra coisa que eu posso estar fazendo, que eu posso estar aprendendo por um momento de dificuldade, por exemplo? Não se conforma com pouco, não se contenta, você merece muito mais. Tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala exatamente isso: a oportunidade vem para quem se prepara bem. Eu sou meio doida, assim, eu já quis pegar oportunidades para as quais eu nem estava tão preparada, mas mesmo assim eu consegui aproveitar a oportunidade e mudei muita coisa na minha vida por conta disso. Eu fui para outros patamares, outros níveis, né? Então é uma coisa que vale a pena não só por você focar no que você precisa fazer por você primeiro, para que você depois possa entregar para os outros e estar mais preparada na hora da adversidade, mas também para você mostrar para as pessoas que o seu tempo também é valioso, que o seu projeto também é valioso, que você não existe só em função daquela pessoa, até mesmo os filhos, tá? Porque muitas vezes eles veem você como a mãe. Eles não conhecem a pessoa que você era antes de ser mãe, os planos e projetos que você tinha. Então cabe a você mostrar para eles que você também é um ser humano antes de ser mãe, que você também tem as suas prioridades, coisas que você gostaria de desenvolver, e não só porque você gostaria, porque você tem afinidades, mas por uma necessidade futura. E antes de finalizar, eu quero que você tenha certeza de que focar em você significa parar de pedir permissão para existir. Se você estiver meio perdido e não sabe por onde começar, começa por essas 3 coisas. Foca no seu autoconhecimento, para você descobrir quem você realmente é e quem você não quer se tornar. Foca em desenvolver habilidades e adquirir conhecimentos, para que você tenha N possibilidades de se virar quando você estiver sozinho e não puder contar com ninguém. Por último, foque em construir a sua liberdade financeira. E se você tiver a liberdade financeira junto com essas outras 2 coisas principais que eu te falei, você nunca mais vai ter que ser obrigada a estar numa situação ou numa relação só por dependência emocional ou financeira. A única coisa que você precisa é garantir que, se o amor acabar, se o relacionamento acabar, se aquela situação que você vivia acabar,
você vai continuar inteira. Porque as mulheres que se priorizam, elas sofrem, mas não se anulam. Elas sentem dor também, mas elas não se perdem nessa dor. Elas não se entregam. Na hora de recomeçar, porque todo mundo nessa vida, em algum momento, vai ter que recomeçar. Elas recomeçam com base, não com desespero, sem saber para onde tá indo. E sabe por quê? Porque, na verdade, a liberdade emocional e financeira, ela é construída ao longo do tempo. Ela não nasce da sorte. É uma construção, tijolinho por tijolinho. Ela nasce das decisões que foram feitas lá atrás, antes da queda. E a mais importante de todas elas é não deixar a sua vida inteira nas mãos de outra pessoa. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, não esquece de se inscrever, de compartilhar com outra amiga. Comenta aqui aquilo que você mais se identificou e o que você gostaria de ouvir, né, no próximo conteúdo. Obrigada por ter ficado até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.